Fala, piais e gurias, tudo bom com vocês? Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre taxa de fertilidade. Mas o que é mesmo a taxa de fertilidade? A taxa de fertilidade é o número de mulheres de um determinado país, de uma determinada região, de um determinado lugar que está na idade fértil. Por exemplo, a idade fértil do Brasil vai de 15 anos até 49 anos de idade. A definição do Brasil vai conforme a definição internacional, que, como eu falei, né, é de 15 anos até 49 anos de idade. Segundo o Ministério da Saúde e algumas outras pessoas por aí, né, eles podem também ter essa idade também de 10 anos até 49 anos de idade. Quando a criança, a menina, está ali em torno de 10 anos de idade, é onde que ela vai entrar na puberdade, que é onde que a criança ela começa a menstruar, é onde que ela começa a crescer os seios, mas lembrando que a criança, quando ela está nessa idade aí, ela ainda está na fase de crescimento. Já quando a mulher ela está lá em torno dos 49 anos de idade, é onde que ela entra na menopausa. É onde que ela já não vai mais assim menstruar, ou seja, já não vai mais vir o óvulo. Se eu tivesse um país, eu colocava a taxa de fertilidade de 18 anos até os 45 anos de idade. Mas o quê? Aí não é o teu lugar de fala. Quem deveria colocar essa definição aí é uma mulher. Portanto, não é o teu lugar de fala, então fica calado. Sim, eu sou ciente de que aí não é o meu lugar de fala e que quem deveria colocar essa definição era sim uma mulher. Mas só que a gente pensa sobre isso, pois é. A menina, quando ela está assim, com 18 anos de idade, ela já está com seu corpo mais preparado para ter filhos, devido a ela já estar assim, no final da sua puberdade. Ela não vai mais crescer assim tanto, né? Já diferente da menina, ela for ter o seu filho ali com 13 anos, 14 anos de idade. Ela ali ainda está na sua fase de crescimento. Vai ser ela ter filho assim nessa idade, vai ser assim praticamente uma criança cuidando da outra. Já lá no final da taxa de fertilidade, assim, depois dos 45 anos de idade, a mulher for ter filhos, ela vai, assim, ou seja, vai ocorrer alguns riscos, né? A gravidez passa a ser de risco. Os principais riscos que é enfrentado, né, em a mulher ter filhos lá no final da sua taxa de fertilidade, assim, depois dos 45 anos de idade, os principais riscos são diabetes gestacional, parto prematuro, eclâmpsia ou pré-eclâmpsia, conforme o que a pessoa queira falar, né? Esses são alguns riscos que ocorrem, né, em a mulher ter seu filho lá depois dos 45 anos de idade, assim, lá no final da sua taxa de fertilidade. Sendo que o principal risco que ocorre, né, é o envelhecimento genético do óvulo. Já, assim, a idade ideal para a mulher ter filhos, conforme as condições fisiológicas do corpo, ou seja, segundo as condições fisiológicas do corpo, a idade assim, ideal para a mulher ter filhos é entre 20 anos até os 30 anos. É a idade assim, ideal para a mulher ter filhos. Sendo que depois dos 35 anos, a gravidez já passa a ser de risco. Assim, tipo assim, uma idade que é boa também assim, para a mulher ter filhos, é tipo assim, entre os 20 anos até os 40 anos de idade, né? Ou seja, mas só que, como eu falei, né, depois dos 35 anos, a gravidez já passa a ser de risco. Já sobre as definições, assim, a mulher, né, ou a menina, ela pode ter a sua própria definição. Ou também, assim, algum país aí pelo mundo pode ter também sua própria definição. Isso, assim, vai conforme o que o país, a lei do país, né? O país também pode ir conforme a definição internacional, né?
Por exemplo, o país ele pode ter a sua definição de 16 anos até os 47, de 17 anos até os 48 e por aí vai, né? É isso aí. Chegou a hora de dizer goodbye. 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 Amo vocês.